bom dia, muito obrigado por estar aqui con más. ¿Cómo se está? Parabéns, primeiro de tudo, também pelos 21 gols nesta temporada. Boa tarde, Eduardo. Estou muito feliz. Poxa, é uma temporada incrível que eu estou vivendo, é algo surreal. É só mesmo agradecer a Deus por esses momentos que estou vivendo aqui. Espero poder continuar tendo boas atuações como essa e, em nome de Jesus, aí pegar alguma posição para o Campeonato Europeu. Cara, 21 gols, você já é o artilheiro, o brasileiro com mais gols em uma temporada na Premier League, sem contar a Diogo Costa, que também por isso, cara, essa situação que ele foi também espanhol. Mas você é o primeiro na história. Também superou a Ivan Toney, um ídolo lá no Brentford, e também ao Mbeumo, que agora está no United. Que quando você mira esses números, você que acha? Que pensa da, do que conseguiu? Cara, assim, desde o início da temporada, eu sempre tive uma convicção e uma certeza através da minha fé de que eu iria ter bons números aqui, sabe? Eu sempre imaginei, eu sempre conversei aqui dentro do clube aqui que eu iria fazer 20 ou mais gols na Premier League. Isso sempre ficou muito claro naquilo que eu queria aqui dentro do clube. E, poxa, ter números comparado ao desses jogadores, né, como você falou, o Ivan Toney, o Brian que é meu amigaço, então, assim, é algo que é sensacional para mim, é algo que fico muito feliz, feliz pra caramba. Então, assim, só agradecer mesmo a Deus por esses momentos. E quando a gente realiza e quando a gente conquista, é algo ainda mais sensacional, sabe? Sim, mas além disso, você está em plena luta com Haaland pela chuteira de ouro. No mês que só você já colocaram um escalão muito mais arriba, muito mais acima. Então é algo que eu fico muito feliz, é algo que nem nos meus melhores sonhos, assim, eu achava que ia viver isso tão cedo, com 24 anos, com um jogador que é o Haaland. É algo, para mim, um prazer enorme estar disputando essa chuteira de ouro com ele. Um cara que eu aprendo muito assistindo, eu só de ver ele jogando, tento abdicar o máximo de movimentações, de oportunidades que ele aproveita. Então, é um cara que é uma inspiração para mim também, como jogador. Então, assim, fico muito feliz de estar disputando essa artilharia com ele. Sim, porque você ainda está a um gol de ser o líder dessa tabela, né? Se você consegue ganhar essa bota de ouro, essa chuteira de ouro, o que você pensaria? Você seria um sonho realizado, mas além disso, você já colocaria como um dos melhores artilheiros do planeta agora mesmo? Cara, primeiramente daria glória a Deus, porque sem ele eu acho que nada disso seria possível acontecer na minha carreira. E seria algo surpreendente, tanto para mim, eu acho que para o clube também, seria algo bom para o clube também. Um jogador do Brentford poder ganhar essa chuteira de ouro da Premier League, é algo que é sensacional. Fico muito feliz e eu espero aí, no final, em nome de Jesus, que eu venha ganhar essa artilharia e poder estar disputando ali com os maiores, com os melhores do mundo, é algo sensacional. Eu só fico cheio de orgulho mesmo. Ahora gostaria de falar um pouco mais sobre seus inícios no Brentford, porque eles apostaram por você. Foi você, eu acho que foi o fichaje mais caro da história, o segundo fichaje mais caro da história do Brentford. E agora, em 2 anos, está sendo, cara, superou qualquer expectativa, a vida por haver. Superou todas as expectativas que a gente tinha com você. Quais são essas chaves, essas claves para que você tenha esta explosão na Premier League? Cara, eu vou falar isso de novo porque é algo que é real para mim. É algo que mudou a minha vida e sem dúvida que a chave fundamental para isso é Deus, é Jesus, é a minha família, é tá apegado à minha fé, ter a certeza de que tudo na minha vida só acontece através daquilo que Deus tem colocado para mim. Então, acho que essa foi uma das maiores diferenças e uma chave que virou na minha cabeça também, de saber que eu não sou bom o suficiente, é Deus que me dá essa força, é Deus que me dá essa habilidade para mim poder fazer tudo isso que eu estou fazendo nessa temporada. Então, eu espero poder conseguir fazer mais e mais disso. Então, de poder estar nessa prateleira com os grandes aí, com um nome igual o Haaland, é algo que é sensacional para mim.
Que você já está também com Harry Kane aí lutando também pela bola de ouro mais europeia. É uma coisa Sim. de verdade incrível. Agora eu gostaria de falar um pouquinho mais, se poder, sobre o plano colectivo, porque o Brentford tem um dos orçamentos mais baixos de toda a Premier League, mas está muito perto de entrar na Europa na temporada que vem. Como está o ambiente no vestiário? Como é você no dia a dia com a gente? Cara, a gente é muito unido. A gente é muito unido. A gente acredita no potencial de cada um. Os líderes aqui do clube são pessoas que, poxa, nos apoiam, nos incentivam e querem sempre mais. Eu acho que isso é o que faz a gente poder atingir o mais alto nível. E a gente entende que a gente precisa se doar, todo mundo precisa se doar, precisa se entregar. Então, assim, é algo que para mim é algo muito positivo, entende? Então, assim, a gente está unido, tem um ambiente muito bom aqui dentro, a gente, poxa, dá boas, como eu falei nas entrevistas, né, que é um ambiente na qual a gente não sente peso de fora, a gente consegue controlar isso aqui dentro, entende? Independente das coisas que estão acontecendo, seja boas ou ruins, a gente consegue ter esse controle. Então, é algo. Justamente faltan 2 meses para que acabe a temporada. ¿Cuáles son os objetivos do Brentford nestes meses? Os nossos objetivos eles são bem claros, assim, a gente continuar tendo essas boas partidas que a gente está tendo, da gente puxar ainda mais para que no final a gente possa conseguir algum campeonato europeu. Eu acho que a gente tem que ser realista e entender que isso é possível para nós. Então, assim, eu acho que essa é a mentalidade que a gente tem que ter para o final da temporada e a gente tem. O nosso objetivo, aquele objetivo que a gente tem, e a temporada tem, falta mais 6 jogos, então a gente sabe da importância desses 6 jogos, sabe o quão alto é e o nível que é uma Premier League, então a gente sabe que existe possibilidade da gente disputar o campeonato europeu, de colocar o Brentford nessa prateleira ainda mais acima. Então, assim, a gente sabe que é possível. A gente sabe da qualidade do nosso grupo, que todo mundo se entrega, que todo mundo se doa. Então, assim, a gente vai dar o melhor possível para que a gente possa concretizar esse maior objetivo da gente para essa temporada. Porque clasificar para a Champions League ainda é possível. Com certeza, então, com certeza, a gente sabe da dificuldade que é disputar uma Premier League, como a competição difícil e competitiva que é. Então, eu acho que com o grupo que a gente tem, com a qualidade que a gente consegue sim. Agora gostaria de falar um pouco mais sobre sua estrela no Brasil. Um sonho realizado, né? Com certeza, foi a maior realização da minha vida, poder representar meu país naqueles 2 amistosos. Então, assim, é algo que virou ainda mais uma chavinha na minha cabeça de que eu preciso trabalhar ainda mais, que eu preciso evoluir ainda mais para poder representar meu país e poder voltar mais vezes lá, se Deus assim permitir. Então, é um sentimento que não tem como falar para você qual é o tipo de sentimento, que é um sentimento que eu nunca tinha experimentado e nunca tinha vivido da minha vida. E, pô, estou muito orgulhoso, estou muito feliz. Cara, quando você estava em sua casa vendo a Ancelotti falar os nomes dessa convocação, quando você ouviu o seu nome, como foi essa sensação? Como foi esse momento da vida? Porque foi um momento único para você. Então, cara, foi um mix de emoções, porque eu estava indo para o estádio, a gente estava indo jogar contra os Wolves nesse dia, foi numa segunda-feira, e eu indo para o jogo, quando eu chego no estádio, que eu vejo o horário que estava perto de ir para a convocação, eu saio correndo, eu vou para o banheiro para me poder ver a convocação. E aí, ali eu vejo a convocação e foi algo hilário, foi algo, uma sensação assim que um mix de emoções. Eu tive que controlar um pouco a minha emoção porque eu estava indo para o jogo, estava indo jogar, mas graças a Deus deu tudo certo e eu pude ser convocado e fazer um gol para o meu país. Como foi essa primeira semana quando você chegou para convocar com os outros jogadores? Com quem você teve mais afinidade? Com Vini, Endrick, Rafinha, inclusive Casemiro?
um rival de você aí na Premier League? Cara, naquela semana eu lembro que eu fiquei mais ou menos assim uns dias sem dormir direito, ainda assimilando aquilo que estava acontecendo para mim e tudo mais. Mas no final deu tudo certo, pude ir lá. E o ambiente da seleção é um ambiente muito bom, cara, é um ambiente muito positivo, um ambiente gostoso, um ambiente onde todo mundo se sente à vontade. As pessoas que estão lá mais tempo fez com que aquele ambiente, para nós que estava aí na primeira vez, fosse agradável, fosse um ambiente de paz, um ambiente de tranquilidade, todo mundo conversando com todo mundo rindo, todo mundo, sabe, naqueles momentos positivos, assim, e eu senti uma positividade muito, muito, muito grande dentro do vestiário, da forma que as pessoas acreditam na gente, da forma que os jogadores puxam cada um, então, assim, foi algo sensacional, algo que até aqui eu não tinha vivido esses momentos. A gente já pedía a súa convocación a vos estos 2 anos, mas Ancelotti foi agora que deu esa oportunidade para você. Como foi ese primer papo com ele? Que ele está a procurar de você nesta nova etapa da seleção? Cara, foi assim, tive algumas oportunidades de falar com ele, é um cara muito positivo, é um cara que sabe lidar com muitas coisas, então, assim, ele tentava dar essa confiança pra gente, ele deu essa confiança pra gente, ele sabia como é a sensação das primeiras, daqueles jogadores que estão indo pela primeira vez. Então, assim, é algo que ele dava essa confiança para todo mundo, entende? Então, foi algo que foi muito positivo para que a gente pudesse desenvolver o melhor futebol da gente lá. Con que você fica de todas esas 2 semanas que pasó con Ancelotti? ¿Le dio algún consejo para este final de temporada? Cara, o que eu peguei de lá vindo é confiança, é, sempre acreditar. Ele é um cara que acreditava na gente desde o primeiro minuto que a gente pisou ali, aquela confiança que ele dava e da gente poder dar o melhor da gente, sabe? Da gente desenvolver o nosso melhor nível, o nosso alto nível. Então, essa foi a diferença assim, que eu senti da forma que ele consegue fazer, conversando, tá? De fazer com que o jogador atinja o seu mais alto nível. Então, assim, é algo muito positivo que eu trouxe para mim, ter sempre essa confiança, acreditar também em mim, entende? Sí, ya recargar un pouco. Você falou sobre a luta com Haaland. Dame máis impulso para remontar ao Brasil. Pois ben, você foi un gol, fez un gol de penalti depois desa falta do Endrick. Agora vai voltar para lutar. Inclusive, ontem você fez 2 gols. Pode ser un mês para soñar, para recordar, né? Não, com certeza, com certeza. Acho que todo momento aqui que eu tenho vivido aqui nessa Premier League é momentos para a gente recordar, momentos que eu passei na seleção são momentos para recordar. Mas agora é continuar fazendo o que eu tenho, continuando o que eu estou fazendo, manter meu pé no chão, minha cabeça centrada, trabalhar, evoluir, melhorar. Que a gente tem mais 6 jogos aí pela frente com a camisa do Brentford e vão ser 6 finais para nós, 6 jogos que a gente vai dar o nosso melhor e procurar buscar resultados positivos para que a gente possa conseguir essa vaga aí. Sí, porque se você fez uma boa final de temporada, praticamente ter essa vaga para a Copa vai ser sua, praticamente. Não, com certeza, assim, como eu falei, é continuar desenvolvendo o melhor futebol aqui no Brentford, evoluir, aprender, performar, para que, se Deus permitir, nessa convocação final, eu venha estar lá. E agora que você, antes de ir com o Brasil, você era um torcedor da seleção. Você viveu os malos passos da seleção na Copa América, inclusive nestes últimos jogos, nas eliminatórias. E agora que você já viu como é o seu vestidor, como está o ambiente, você acha que o Brasil é uma das favoritas para esta Copa? Cara, o Brasil acho que sempre foi, entende? Independente de qualquer do que aconteça, deixa de acontecer, o Brasil sempre foi. Nós somos os maiores vencedores dessa competição, então vai sempre haver, o Brasil sempre vai ser favorito para mim, pelos jogadores que a gente tem, pelo elenco que tem o Brasil, pelo os troféus que a gente ganhou, entende?
É, e eu acredito que sim, acredito que tudo é possível para nós. A gente tem um ditado no Brasil que a gente nunca desiste, a gente sempre mantém lutando e, sem dúvida, essa temporada aí tem uma grande possibilidade, eu creio, que em nome de Jesus a gente venha ganhar essa Copa do Mundo. ¿Y de España? ¿Vos qué hace de España? ¿También son favoritos? ¿Puede ser un rival a bater? A Espanha tem um elenco muito bom também, um time muito bom, e sem dúvida é uma das favoritas para a Copa do Mundo, sem dúvida, com os jogadores que tem. Agora gostaria de falar um pouco mais sobre o Igor, para conhecer um pouco mais você, como é a sua personalidade. Para a gente que ainda não conhece você, como se descreveria? Como jogador e como pessoa? Cara, como pessoa, né, aquele homem alegre, um homem de família, um homem que sempre mantém esse sorriso no rosto, sempre positivo, que brinca com todo mundo, trata todo mundo bem, é simples, que ele é um homem que vive uma vida simples, uma vida cheia de alegria, um homem cheio de fé, cheio que acredita muito em Deus, que ama a família, ama viver com a família, como jogador, um cara que dentro de campo existe duas personalidades do Thiago. O Thiago dentro de campo é um Thiago mais competitivo, um Thiago que quer ganhar, que luta, que vai querer ganhar todo o tempo, vai querer sempre marcar os gols deles. Então, assim, esse sou eu, esse cara do sorrisão no rosto, da alegria, entende? Sim, porque sua vida ao começo não foi fácil. Você perdeu seu pai aos 13 anos, ainda era uma criança, você teve que trabalhar para ajudar a sua família a progressar. É, cara, e hoje você é uma estrela, um jogador já consagrado. Se você pudera falar com esse menino de 13 anos, que falaria para ele? Que valeu a pena toda a luta, toda a dedicação, todo o esforço, todo, toda a fé que ele teve de que um dia poderia chegar aqui, valeu a pena. Que ele está de parabéns com a cabeça que teve, sempre teve, com a fome que ele sempre teve de querer ganhar, de querer ser vitorioso, que sempre escutava as pessoas e que continue desse jeito, sempre tentando aprender, querendo aprender mais, sempre trabalhando, sempre se dedicando mais, porque sem dúvida tem muita coisa para conquistar aí pela frente. Com 24 anos já veio conquistando tudo isso que já está conquistando e sem dúvida mais para frente vai conquistar ainda mais. Além disso, você foi um dos primeiros jogadores, junto com Richarlison, que falou sobre a depressão, não um futebolista, não um jogador profissional, um atleta profissional. Você falou que foi uma depressão duríssima, que em silêncio você inclusive pensava em amor se você não achava que ia chegar a este nível. Quando os meninos mais novos vão para você e procuram um conselho, você como tenta lhes ajudar, já com toda a sua experiência? Cara, eu procuro mostrar para eles aquilo que eu passei, aquilo que me tirou daquele momento, daquele sentimento, que é se apegar ainda mais em Deus, se fortalecer com a família, priorizar a família, entender que tudo passa, sabe? Tudo vai passar. O deserto, para todo mundo, não é lugar de morada. O deserto, ele é lugar de aprendizado. Aprender o que tiver que aprender quando estiver passando por momentos igual a esse. Procurar absorver o lado mais positivo das coisas ruins do que o negativo. Saber que tudo existe um propósito para poder acontecer. Então, assim, eu procuro passar aquilo que eu vivi, aquilo que me tirou, que é se apegar ainda mais em Cristo, poder priorizar mais a minha família, né? Então, se eu tivesse que dar um conselho, era esse: aprender o que tiver que aprender nesses momentos e se apegar ainda mais em Cristo. Cara, la verdad, yo estoy un poco conmovido, no voy a mentir. Yo, o sea, você também é muito cristiano. Na verdade, você tem muita razão aí. Você que fez com seu primeiro salário, quando você já conseguiu ser profissional? Em que gastou esse dinheiro? Foi para sua família? Foi para dar para você algum gusto?
A primeira coisa que fiz foi trazer minha mãe para morar comigo quando eu morava no Brasil. Quando, assim que eu subi profissional, eu liguei na minha mãe e falei para ela que ela não precisava mais trabalhar, que com aquele salário eu conseguia cuidar dela, que ela poderia vir para morar comigo, e foi o que ela fez. Ela foi para Belo Horizonte, ela se mudou para Belo Horizonte, ela foi morar comigo. E essa foi a primeira coisa que eu fiz quando eu ganhei meu primeiro salário. Porque você después hizo no Cruzeiro. Cruzeiro en este momento rebaixou para a segunda divisão. Você teve que sair para a Bulgária. Um destino um pouco estranho, né, para um brasileiro. Com certeza, mas assim, a Bulgária faz parte da minha evolução aqui na Europa, do meu crescimento aqui na Europa. O Ludogorets foi um clube onde me ensinou muito, me fez ser esse jogador que eu sou hoje. Então, assim, eles acreditaram no meu trabalho, eles acreditaram no meu potencial, acreditaram que eu poderia ser esse jogador que eu sou hoje, sempre me incentivaram a isso. E foi a primeira porta que abriram para mim aqui na Europa. Então, assim, é um clube que eu vou ser eternamente grato, tem a minha eterna gratidão. É um clube sensacional, as pessoas lá, poxa, são sensacionais, as pessoas que gente fina, as pessoas que apoiam, as pessoas que amam as pessoas. Então, assim, sou cheio de gratidão pelo Ludogorets. E agora você fala muito dos seus ídolos. A gente, perdão, fala muito que você é um dos ídolos da nova geração. Mas quem são os ídolos de Igor Thiago? Cara, meus ídolos são, eu poderia dizer, nunca, não consegui ver muito ele jogando, mas pelo pouco que vi, quando ele estava no Corinthians, Ronaldo Fenômeno, aquilo que as pessoas falam dele, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Neymar, eu vi muito ele jogando, então, assim, é um dos meus ídolos. Lukaku, Benzema, grandes jogadores, Haaland também, é um cara que dispensa comentários, cara que sensacional, aprendo muito vendo ele jogando, então, esses são os jogadores que eu me espelho. E quando a gente fala que você é ídolo deles, você que pensa nesse momento? Cara, real que é, sem dúvida, um orgulho para mim, um menino, um homem como eu, da onde saiu, do que teve que passar e para poder chegar aqui, aonde muitas pessoas não acreditavam em mim, isso me enche de orgulho. Isso faz entender que o meu processo que passei foi um processo muito bom e muito positivo. E já as duas últimas perguntas. Se nós falamos outra vez daqui, não sei, para a Copa do Mundo, inclusive para a Copa do 2030, onde você vai ser mais experiente, inclusive pode ser um dos artilheiros do momento, como você acha que vai estar a carreira do Igor? Sem dúvida o Igor vai estar com cheio de títulos, um homem já consagrado, um atleta consagrado, cheio de títulos, sendo dos exemplos de atacantes do mundo, porque eu acredito muito no meu potencial, acredito muito que aquilo que eu posso entregar, e sem dúvida com uma Copa do Mundo também, se assim Deus permitir que eu dispute essa e ganhe. E já a última pergunta. Qual é a pergunta que a você nunca lhe perguntaram, mas você gostaria de responder? Cara, essa é uma boa pergunta e uma pergunta muito difícil, porque eu nunca pensei nisso. Eu nunca pensei, não sei te responder nesse ponto, não sei, não consigo te responder exatamente agora. Alguma coisa da sua vida, de como você superou as adversidades, inclusive, ou... Para esse momento, assim, como eu te falei, é uma pergunta muito boa e uma pergunta muito difícil. Eu nunca fiz essa pergunta para mim mesmo. Não vou saber te responder. Não, se eu posso fazer uma pergunta um pouco mais pessoal, não quero que você fique chateado. Se seu pai poderia falar com você agora, o que acha que ele diria para você? Acho que ele falaria que estaria cheio de orgulho de mim. Sem dúvida, ele iria chorar muito por estar vivendo esses momentos, por eu ter mudado a vida da nossa família, por tudo aquilo que Deus nos proporcionou, tudo aquilo que Ele me ensinou a ser.
é algo assim que me encheria de orgulho, de alegria, poder dar esse orgulho para ele. E eu fico até meio um pouco emocionado, porque é algo que me toca muito. Mas eu, sem dúvida, isso deixaria ele cheio de orgulho. Carego, na verdade, muito obrigado por teu tempo. Você é um cara Obrigado, incrível. Vamos torcer obrigado, aqui por você para conseguir tus obrigado. sueños, e inclusive que consiga levantar esa copa, esa Amém. esfera de euro, e poder ir Amém. vaga para com Brasil, para a Copa. Amém. Obrigado.